Irmãos, vamos ficar em pé, vamos ler Mateus 26, 41. Eu vou ler alguns textos, prestem bem atenção, meus irmãos, que a palavra de Deus diz nessa noite, uma palavra de vigilância, uma disciplina espiritual perdida, onde nós deixamos de vigiar, nós estamos distraídos e o mundo está aí, a carne está aí, Satanás está aí, e o nosso próprio eu está aí, amados irmãos. Nós devemos estar vigilantes, e a própria palavra de Deus diz sobre isso. Então, lá em Mateus 26, versículo 41, nós temos a colocação do próprio Senhor Jesus, dizendo para mim e para você nessa noite. 26, 41, olha o que Jesus diz. Ele diz assim, amados irmãos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos para Colossenses 4:2. Colossenses 4:2. Nós vamos, assim, amados irmãos, a palavra de Deus vai falando no nosso coração. E ele diz assim, Colossenses 4:2 diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Lá em Efésios, um pouco mais para trás, nós vemos em Efésios 6:18, depois de falar da armadura do cristão e a oração, que é fundamental, no versículo 18 ele fala assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Mas vamos lá também, 1 Timóteo 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, 1 Timóteo 4, 16. Ele diz assim: tende cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua destes deveres, porque fazendo isso assim, salvarás não para ti mesmo, como teus ouvintes. Tende cuidado de ti mesmo é uma vida de vigilância. Mas, amados irmãos, tem também 1 Pedro 4, versículo 7. 1 Pedro 4, versículo 7. Pedro 4, 7 diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios, a bem das vossas orações. Esse criterioso e sóbrios, vigilante. Vamos também, amados irmãos, Hebreus 3:12. Hebreus 13, aliás. Hebreus 13. Hebreus 3, aliás. Hebreus 3:12. Desculpa. Hebreus 3:12. Diz assim: tenham cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Essa palavra, tenham cuidado, é a mesma palavra, amados irmãos, cuidai ou vigiai. Vigiai. Uma vida de vigilância talvez seja um dos grandes disciplina espiritual que nós temos esquecido, é ser vigilantes. Nessa noite nós vamos falar alguma coisa sobre isso. Vamos pedir a direção do Espírito Santo de Deus, porque só Ele pode falar, irmãos. Ninguém convence ninguém.
Nós temos que clamar: Senhor, sopra o teu Espírito, Senhor, visita essa igreja, visita meu coração, o seu coração. Faz aquilo que está no teu coração, Senhor. Incendeia esses gravetos. Vem ferver essa água, para que nós saiamos da mornidez, para que estejamos realmente aquecidos com a palavra de Deus e a presença poderosa do Espírito Santo. Pai querido, fala, opera, conduz, convence, leva-nos ao arrependimento, leva-nos uma vida aos teus pés. Nós precisamos tanto de ti, Senhor, uma visitação do teu Espírito. Nesses dias, Senhor, quanto mais os dias estão cada vez mais difíceis e a vinda do teu Filho está aí, Senhor. Amém. Oh, Pai querido, visita-nos, Senhor. Vem revestir-nos mais e mais de Cristo, preparando a noiva para a vinda do noivo. Ajuda-nos, Senhor. Clamamos o nome precioso de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, 2 Timóteo capítulo 2, se você ler do versículo 1 até o 3, vai dizer que nós somos. Ele faz aquelas comparações, né? A comparação de nós sermos um soldado, nós sermos um atleta, sermos um lavrador, sermos um obreiro que maneja bem a palavra de verdade, um vaso de honra. Nós temos tudo no 2 Timóteo capítulo 2. E um dos aspectos ali é o soldado. E lá no acampamento nós justo falamos sobre, amados irmãos, que nós devemos fazer violência como soldado de Cristo a esse mundo, a carne, a Satanás e a nós mesmos. No sentido, nós temos uma repulsa daquilo que não é de Deus, daquilo que não confere com Jesus. Mas nessa noite eu gostaria de falar dessa vigilância, que muitas vezes nós temos esquecido. A Bíblia diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Por que Jesus fala isso, amados irmãos? Porque nós somos distraídos desse caminhar. Nós, como peregrinos, estamos nessa caminhada celestial. Há muitas e muitas coisas que nos distraem. Tira-nos o foco, tira-nos o coração, tira-nos a visão, tira-nos, Senhor, o afeto do nosso coração naquilo que é central na nossa vida. Todas as vezes que nós distraímos, todas as vezes, amados irmãos, que nós ficamos vigilantes, Satanás está pronto, ele está ao derredor, rugindo como um leão, tentando achar uma oportunidade minha e sua. Amados irmãos, sem vigilância espiritual, não tenha dúvida nenhuma que nós temos grande chance de ser enganados, afastados, distanciados, distraídos, e com isso nós vamos perdendo a rigidez espiritual, a fortaleza, a firmeza espiritual, a guarda espiritual, e revestindo-no cada vez mais de Cristo. Se perguntasse nessa noite, você lembra de alguma coisa que você não vigiou e você entrou naquilo que não é de Deus? Cada um aqui vai ter sua história, e não tenha dúvida nenhuma que todos nós temos a nossa história quando nós não vigiamos e oramos na presença de Deus. E Deus conclama eu e você, amados irmãos, os dias são maus, Jesus está voltando, e é tempo de nós estarmos vigiando. É tempo de nós estarmos atentos a qualquer movimentação do céu e do Espírito Santo. Nós devemos estar atentos e prontos, vestidos, aguardando, com expectativa, para que nós sejamos como aquelas 5 noivas nécias, que não está vigiando, preparando, esperando, está esperando, mas não é uma espera que realmente tem plena convicção que Jesus Cristo vai voltar. Então nós gostaríamos de citar 7 coisas, amados irmãos, que nós devemos
eu e você. Quando nós falamos do coração, nós falamos do nosso ser, nós estamos falando da nossa alma, onde nós temos nossa mente, nós temos nossa vontade e nós temos as nossas afeições. Nós precisamos ser vigilantes da nossa mente. A própria palavra de Deus diz: e não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformado para a renovação da vossa mente, para que o quê? Experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus sabe aonde Satanás vai nos pegar. Por isso ele nos chama, eu e você, a vigilância. Por isso que nós vemos, amados irmãos, enquanto nós estamos trabalhando de um lado, nós estamos com a espada do Espírito do outro. Enquanto nós estamos trabalhando nessa caminhada cristã, nós estamos nesse caminhar, os nossos olhos, o nosso pensamento, o nosso coração, os nossos ouvidos devem estar atentos, porque o inimigo ele não perde tempo. Irmãos, quantos aqui corriam bem, hoje não correm mais? Quantos corriam bem? Olha Gálatas que diz: quem enfeitiçou você? Quem é que distraiu você? Quem é que conquistou o seu coração? Você começou no Espírito, agora está terminando na carne? Deus te chamou à liberdade, agora você quer voltar à escravidão da lei? Amados irmãos, Satanás sabe nos distrair. E ele vai pegar coisas que nós temos em nosso coração não tratado. Ele vai pegar, amados irmãos, amarguras. Ele vai pegar aquela alma doente. E Satanás vai em cima para distrair eu e você, para que eu e você nos afastemos de Deus. Não há nada, nenhuma, amados irmãos, nada que nós podemos falar que eu me afastei por causa disso. Não existe. Nós afastamos de Deus por causa de uma coisa só: porque não estamos vigiando, não estamos vigilantes. E Satanás tem entrado e saído e feito o que ele quer. E o que ele quer? Afastar você de Deus, afastar você da palavra, afastar você da oração, afastar você de congregar. Ele está pronto para afastar você de ouvir a palavra de Deus junto com outros irmãos. Não há desculpa. Não há desculpa. O problema somos nós. E nós tentamos desculpar e arrumar alguma coisa que justifica. Nada justifica eu e você nos afastar de Deus. Nem o pecado. Se você pecar, não fuja de Deus, agarre ao Senhor, vá até Ele, confesse, e Ele vai te perdoar. Não há motivo, amados irmãos. O único motivo é quando nós deixamos de vigiar. Satanás acha uma brecha e ele entra, ele vai convencer você que as pessoas estão erradas, que todo mundo está contra mim, alguma coisa está acontecendo, mas nunca vai dizer: eu estou errado, eu que estou me afastando, sou eu o problema. Não! Satanás sabe por levar o seu ego. Ele leva o seu ego lá em cima. E sempre vai ter um motivo para nós afastarmos de Deus. Outra colocação que engana muito o nosso coração, meus irmãos, e nós não conhecemos muitas vezes, é que assim: não, eu não vou congregar, mas estou em comunhão com Deus. Mentira. Mentira. Quem está em comunhão com Deus anseia, deseja congregar. Está vendo como Satanás é sutil? Não, eu posso ter uma intimidade com Deus aqui em casa, eu sozinho. Mentira. A Bíblia é clara: não deixemos de congregar, quanto mais o dia se aproxima. Onde Deus mais fala, meus irmãos, é quando nós congregamos. A palavra de Deus vem ao nosso coração. Então, se precisa, eu e você, nós precisamos trabalhar para conhecer o nosso coração. Considerar aonde está o nosso coração. E com isso, onde está a nossa mente, aonde está a nossa vontade e aonde estão nossas afeições. Mas, irmãos, nós temos uma facilidade de amar a nós mesmos.
e odiar as pessoas. E a Bíblia diz ao contrário. O que a Bíblia diz, amados irmãos? Não ame você, ame Deus. Então, sempre você pode ver, amados irmãos, não é só aqui. Eu converso com outros irmãos, já conversei em todo lugar. A vigilância. Estamos achando a guarda. Nós achamos que podemos caminhar nessa vida como peregrino, sozinhos, sem dar conta para ninguém, sem estar debaixo de uma autoridade. É isso que mais gosto. Não quero que eu sou veterano. Ninguém vai dizer para mim o que eu devo fazer na minha vida. Esse é o caminho da destruição. E esse é o caminho da apostasia. Vai virando as costas para Deus. É sutil, Deus. Quantas vezes já conversei com pessoas que falam assim: não, eu estou congregando, mas eu não perdi a comunhão com Deus. Mentira. É Satanás que falou para vocês. Não existe, amados irmãos, você sozinho. Você precisa dos irmãos. Você precisa congregar. Você precisa conhecer o seu coração. O seu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Não confie nele. Então, amados irmãos, a vigilância, ela implica em nós conhecermos o nosso coração. A Bíblia diz assim: na tua luz eu vejo a luz. As pessoas querem buscar luz em si mesmas, não tem. É na luz de Cristo que nós vemos a luz. Nós vemos nosso caminho, nós vemos a realidade, nós vemos aonde que nós estamos, como é que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando, como nós estamos agindo, para onde nós temos ido, qual tem sido a nossa atitude, qual tem sido a nossa prática. Ah, meus irmãos, quantas pessoas enganadas por Satanás. Quantas? Atenção às luxúrias, às corrupções. Sim, não se engane. Toda vez que você vira as costas para Deus, você focaliza no mundo. E o mundo jaz no maligno. E o príncipe do mundo está ali. Mas, irmãos, nós fomos chamados, justificados, glorificados. Nós fomos eleitos e predestinados para sermos conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Ninguém pode ser vivendo sozinho. Você precisa das outras pessoas. Nós precisamos de cada irmão. Cuidado com o seu coração. Você não está vigiando. Você não está sendo vigilante. A própria palavra de Deus diz: onde está o teu tesouro, está o teu coração. Aquilo que é o maior tesouro para você é naquilo que você investe. É naquilo que você gasta tempo. Se o maior tesouro seu é você, você gasta tempo com você. Você pensa em você. Se fica à vontade de você, coitado de mim, olha o que fizeram comigo, olha eu, coitado de mim, aquela coisa, fica com aquela autopiedade que Jó passou por isso. Ah, irmãos, como a gente se engana. No fundo a gente vai dizer assim: está vendo? Tudo que está acontecendo na minha vida não é por causa de mim, é por causa dos outros. Mentira de Satanás. O que está acontecendo no cativento para você, deixando de vigiar. Os muros estão caídos. Satanás está entrando e saindo. Não há unidade. Não há a separação daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. E muitas vezes nós usamos palavras piedosas, tentando justificar como nós estamos afastados de nós, não queremos de Cristo, no fundo não quero. Estou bem assim, me sinto melhor. Agora não tem problema. Tudo é mentira, irmãos. Mentira. Satanás sabe o que está no nosso coração. Ele sabe como nos pegar. E nós tentamos
Terceiro aspecto, amados irmãos, conhecer o coração, são os ídolos. Vamos lá para Ezequiel. Ezequiel 14. Preste bem atenção. Por que é que aquele povo, lá, a grande maioria não queria voltar-se para Deus? E há uma chamada, porque há uma resistência do coração a ter somente Deus como foco no trono. Não. Quando nós temos nós no foco, nós no trono, é uma tragédia. São ídolos no coração. E olha o que ele vai dizer aqui, para esse povo que está na Babilônia. Ezequiel, o povo está na Babilônia. O povo está escravo. Mas não quer ouvir a palavra de Deus. E diz assim: então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. E o que o ídolo faz? Tropeço, iniquidade, rebeldia, pecado. E nós vamos tentar justificar a rebeldia e pecado. Não tem justificativo. O único modo, você, amados irmãos, é de ir aos pés do Senhor, confessando que nós estamos rebelados, que nós estamos no pecado, que nós temos distanciados. Tem misericórdia, Senhor, restaura, Senhor, a minha sorte. Fora disso, amados irmãos, não vai continuar. Não é nossa assembleia só, irmãos. Quantas assembleias, quantas pessoas estão nas circunstâncias, tentando justificar o injustificável. Mas olha o que diz. Esses ídolos é tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Olha só, irmãos, nós somos chamados para colocar Deus diante de nós. Nós colocamos nossos ídolos diante de nós, e muitas vezes o ídolo é você. Você pensa em você, você não pensa nos outros. Não faz bem para mim, então tá bom, então não quero. Não, meus irmãos. O que é o Evangelho de Deus é amar uns aos outros, é pensar mais no outro do que em nós. Isso é o Evangelho. Se Jesus pensasse nele, meus irmãos, não morria por mim e por você. Ele pensou mais no Pai e pensou em mim e você. Ele se entregou. Ele pensou em mim e você. É pensar no outro. Amar a Deus é pensar no outro. É servir a Deus e servir o outro. E olha que ele diz assim: permitirei que ele se interrogue, ele me interrogue, e estão interrogando diante de Deus ainda. Eles querem saber o que Deus tem para falar. E Deus vai dizer para ele no 4: portanto, fala com ele e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo, ele lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguir os seus. Está vendo o que o ídolo faz? Você entra no pecado, você se aparta de Deus, se afasta de Deus, e você vai dizer que Deus ainda é o seu centro. Não é, é o seu ídolo, e o seu ídolo é você. Então levante os seus próprios ídolos no seu próprio coração. Amados irmãos, a palavra de Deus é claríssima. Ele diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. Está vendo, irmãos? E nós vamos ver que nós devemos vigiar a nossa boca. Então você vê como que Deus vai tratar isso daí através da disciplina da graça de Deus. E a disciplina da graça de Deus, ela só nos trata quando há em mim e você uma plena convicção de pecado, que nos leva ao arrependimento. Deus não tratou, ninguém nunca vai tratar, se você e eu não nos arrependermos diante de Deus e confessarmos que nós estamos tendo ídolos nos nossos corações, e quem está dirigindo a nossa vida são os nossos ídolos, e o maior ídolo nosso somos nós mesmos. Só podemos ser tratados pela disciplina da graça de Deus, irmãos. Agora vamos ver lá
lá em Tito, capítulo 2, 11, 12. Tito. Vigilância, irmãos, para mim e para você. Tito 2, 11 e 12. Olha o que diz. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora, ou ela foi revelada a todos os homens, educando-nos para que, renunciando, renegando a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a vinda de Jesus. Mas, irmãos, trabalho para conhecer o seu coração. E só a gente conhece o nosso coração, conhecendo o coração de Deus. Trabalhe para conhecer sua própria natureza e seu próprio temperamento. Irmãos, nós vivemos assim. A personalidade, Deus vai mudar. Vai ser temperamento. Olha o Pedro, já corta a orelha, ele já quer brigar, ele quer ferir os outros, e também não vai negar, eu não nego, tudo pode negar, eu não nego, porque eu estou no controle, eu que estou olhando para mim, para o meu amor a ti, e ele só entra em briga. Mas quando nós, irmãos, aquele homem recebe o Espírito Santo de Deus, e é cheio do Espírito Santo de Deus, cadê o temperamento de Deus? Você está indo nos psiquiatras, psicólogos, para tratar sobre o temperamento? Quem trata o temperamento é o Espírito Santo, porque é doença da alma. É doença da alma. Porque nós ficamos como crianças em Mateus, capítulo 7. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço. E fica ali, sempre aquela vidinha. Não entre em Romanos 8, porque já não há nenhum modo de sermos condenados, porque a lei do Espírito da vida me livrou do Espírito da morte em Cristo Jesus. Porque a própria palavra de Deus vai dizer: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, está debaixo da graça. Mas preste atenção, domínio, o pecado está aí. Hebreus 12, 1 vai dizer: o pecado que tenazmente nos assedia, o pecado está aí. Só que ele não vai ter domínio sobre você, se você ficar debaixo da graça de Deus. Isso quer dizer, fortalece-te na graça de Deus. O Deus de toda graça te fortaleça, te restaure, te levante, te guarde. Tem que viver debaixo da graça de Deus, amados irmãos. Irmãos, vigilância. Estava conversando esses dias com uma dentista, trabalhando. E eu falei assim: vocês jovens, vocês entram em fria, e nós jovens entram muito em fria, porque não vigiam. Agora, quem que vai vigiar? Aqueles que são filhos de Deus. Ele vai ficar vigilante. Por quê? Qual é a função do soldado? Primeira coisa, obedecer o seu comandante, aguardar o seu, agradar o seu comandante, não se envolver com as coisas desse mundo. A hora que ele começa a ouvir a ele mesmo, ele já vai estar entrando em fria. Você é o máximo, você resolve o problema das pessoas, você é o máximo. Está vendo, irmãos? Como nós somos enganados. E a própria palavra de Deus, 2 Coríntios 11, 3, vai dizer assim: eu temo que do mesmo modo que Satanás enganou Eva, vocês sejam enganados, vocês se apartem, se afastem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E é isso que Satanás vai fazer. Ele quer se apartar, ele quer que você se afaste. Segundo aspecto, amados irmãos, guarde os portões da sua alma. Vamos ver 4 portões da alma, amados irmãos: o portão dos ouvidos, o portão
portão dos olhos, o portão da boca, o portão do nariz e o portão do talo. Satanás fica esperando que você não feche a porta, que ele possa entrar. Ele é astuto. Ele sabe que você tem mágoa no seu coração. Olha, você não resolveu isso diante de Deus. Ele sabe disso. E ele vai lá. Ele quer que você fique mais magoado ainda. Ele quer que você diga assim: não mereço o que fizeram para mim. Aí você vai na psicóloga e vai dizer: não merece mesmo. Coitado de você. Você não merece essas coisas. Mas, irmãos, o que nós temos é Cristo. E nós não merecemos nem Cristo. Foi um ato da graça, da soberana vontade de Deus. Sabendo que Ele quer colocar o homem lá em cima. Então, amados irmãos, prestem atenção. Vamos ver o Salmo 119. Vamos ao Salmo 119, versículo 37. 119, versículo 37. Ele diz assim: desvia os meus olhos para que não veja a vaidade. Presta atenção. Qual é a vaidade? O caminho do mundo. A Bíblia diz assim: olha, não ameis o mundo, nem naquilo que no mundo há. O que é? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a vaidade. E ele fala assim: Senhor, desvia meus olhos para que não veja a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Isso quer dizer o quê? O caminho da carne, tira-me, Senhor, do caminho do diabo, o caminho do mundo, mas me coloca no caminho de Cristo, e somente de Cristo. Ser um seguidor de Cristo, discípulo de Jesus, é um seguidor de Cristo. O Salmo 141, versículo 3, amados irmãos. Salmo 141, versículo 3. Olha o que diz lá. Põe guarda, Senhor, na minha boca. Irmãos, eu e você, nós precisamos ler Tiago 3. Todos os dias. Irmãos, nós não somos vigilantes. E nós falamos coisas indecentes. Falamos coisas que não edificam. Julgamos, condenamos. Isso é da nossa natureza terrena. Não é da nossa natureza celestial. Preste atenção. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. E não permitas que meu coração se incline para o mal. Amados irmãos, nós temos um tratamento tremendo para tudo isso na nossa vida, lá em Levítico capítulo 8. O sacerdote, irmãos, vai exercer a sua função, além de sacrificar por ele e por sua família, ele devia pegar o sangue do cordeiro e olha, colocar aonde? Preste bem atenção. Preste bem atenção. Diz assim, 23, 8:23. E Moisés o imolou e tomou do seu sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Isso quer dizer o que, meus irmãos? A primeira demanda para o serviço, para uma vida vigilante diante de Deus é, meus amados irmãos, o governo dos nossos ouvidos. O que nós estamos ouvindo? Estava vendo uma reportagem sobre Tóquio, que é a igreja da bondade, está destruindo a igreja, as pessoas estão lendo, estão ouvindo falso, ouvindo engano. As pessoas acham que aquilo não tem engano por trás. Cuidado! É o
voz a não ser a voz de Deus. Está ouvindo quem? Irmãos. Segundo, o trabalho de nossas mãos. Primeiro o ouvido, depois as mãos. Olha Maria, Marta. Maria está aos pés do Senhor ouvindo, para depois trabalhar. Marta não, Marta trabalhando e não está ouvindo. E quem foi censurada? Marta não aprendeu para servir o Senhor, tem que primeiro ouvir. Ela não aprendeu que nas crises, dificuldades nossas, nós vamos aos pés do Senhor. E na nossa adoração, nós beijamos e ungimos os pés do Senhor. Uma vida que ouve. Segundo, terceiro, amados irmãos, a caminhada dirigida, governada e direcionada por Deus. Olha para o nosso Senhor. O que Jesus disse? Eu não faço nada sem meu Pai. Tudo que eu faço eu ouvi do meu Pai. Interessante, irmãos. Nós somos, presta atenção, vigie o seu coração. Eu preciso vigiar meu ouvido, meu coração, meu lábio, minha boca, minha língua, minha mente, minhas afeições. Nós, pecadores, queremos viver uma vida sem estar ligado à videira. Não, eu dirijo minha vida. Não, irmãos. Jesus não fazia nada sem o Pai. Tudo que ele ia fazer, meu Pai disse, nada posso fazer sem meu Pai. E eu e você fazemos um monte de coisas sem Deus. Aí João 15:5 vai dizer assim, sem mim nada podeis fazer. Mas os outros estão fazendo tanta coisa. Se Deus não está lá, está fazendo igual. Só Deus pode ser glorificado quando nós estamos fazendo aos pés do Senhor, ouvindo a sua voz, reconhecendo que sem Ele nada podemos fazer. Ter uma vida de permanecer nele, permanecer na sua palavra, permanecer no seu amor, onde é a frutificação do Espírito Santo em nossas vidas. Amados irmãos, consagração é... O que ele está falando lá? Consagre o seu ouvido, consagre sua mão, consagre seus pés, consagre o que você está ouvindo, consagre o serviço a Deus, consagre o seu caminhar, esse caminho, como peregrino em terra estranha. Aonde que nós estamos botando nossos pés? Terceiro, amados irmãos, não dê oportunidade ao pecado. Irmãos, olha Romanos 13. Ali, ele fala uma associação. Ele está dizendo que nós devemos acordar, porque nós estamos dormindo. E o que está dormindo? Está vivendo uma vida carnal. Romanos 13, a partir do 11. Digo isso a vós outros, que conheceis o tempo e a hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alto a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas. As trevas nos fazem dormir, adormecer, ficar insensível. Perdemos a responsabilidade como filhos de Deus. Apáticos, paralisados. São obras da carne. E olha o que ele diz lá: revistando-nos das armas da luz, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgia, bebedice, não em pudicice, dissoluções, não em contendas e ciúmes, para vestir-nos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Cuidado. Vamos para Cantares. Cantares fala de umas raposinhas. Cantares 2, versículo 15. Ele fala de raposinhas. Ele fala de raposa e raposinha.
se podemos colocar assim, que não existe biblicamente, pecado pequeno. Como assim? Não, uma mentirinha. Você está entendendo? Foi só uma mentirinha naquela hora. Eu falei uma mentirinha só para não entrar em crente, para não ter problema. Eu dei uma mentirinha. As raposinhas. E olha o que ela faz. Porque não está vigilante. Apanhai as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em. Não estamos vigiando. Os pecados vão entrando. Pecadinhos e pecadinhos, e vai pecadões, vão entrando. Amados irmãos, nós vamos falando, não tem problema, isso não tem problema. Não tem problema, sim. Deus odeia o pecado. Ele morreu por causa do meu e seu pecado. Preste atenção. Aonde que ela vai? Ela vai na flor. Porque se ela comer a flor, não tem fruto. Se ela distanciar você de Cristo, se eu e você não tratarmos os nossos pecados arrependendo diante de Deus, Ele vai apanhar o quê? A flor. E sem flor não há fruto. Achamos que podemos andar tranquilos por aí? Provérbios 4, olha aqui, irmãos. Vigilantes, irmãos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Provérbios 4, versículo 14 e 15. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Está andando comigo? Está ouvindo comigo? Está sendo aconselhado por quê? Evita-o. Não passes por ele. Desvia-te dele e passa de. Não dê oportunidade ao pecado. O pecado faz um estrago, amados irmãos, na vida pessoal, conjugal, familiar, na assembleia. Você lembra de Acã? Deus diz, se vão lá destruir Jericó, mas não pegue nada de lá não, porque lá é o mundo, lá de Satanás. Não traga nada para cá. Aí Acã guardou ele e a família, trouxeram escondido. Porque acha que pode esconder de Deus. A Bíblia diz assim, você pode pecar, mas o pecado te achará. Vai te pegar. E o que acontece quando há pecado na nossa vida, pecado na assembleia? O que acontece? Ela começa a perder as batalhas contra Satanás. Aí Josué vai dizer assim, Senhor, o que está acontecendo? Com 200 homens a gente acabava com aquele inimigo lá, mas ele levou uma sova. O que Deus disse? Há pecado no meio. Está levando aquilo que Deus disse para você não levar. Ou está ouvindo aquilo que Deus disse para você não ouvir. Você está tendo afeição por aquilo que Deus está dizendo, não tenha afeição. Você fica pensando aquilo que Deus está dizendo, você não fique pensando nisso. Nós sabemos o que aconteceu. Presta atenção, meus irmãos, vigilantes. Vigilantes. Nós temos abaixado a guarda. Quarto, enche o seu coração com o Evangelho. Como nosso coração está cheio do Evangelho, não há lugar para aquilo que não é do Evangelho. Porque se o nosso coração está cheio do Evangelho, amados irmãos, está cheio de Cristo, está cheio da palavra de Cristo, está sendo conduzida, dominada por Cristo, que é toda a nossa suficiência. Não há lugar. Nós ficamos sensíveis ao pecado, ficamos sensíveis aos descaminhos, ficamos sensíveis quando nós erramos, ficamos sensíveis com aquilo que não agrada a Deus. Quando nós estamos tendo uma vida de comunhão com Cristo. Prestem atenção, meus irmãos. Esse Evangelho tem que encher o meu coração assim. O Evangelho de Cristo. Que Cristo habite
ricamente em vossos corações, pelo Espírito Santo de Deus, e você possa compreender a altura, a profundidade, o comprimento e a largura do amor de Deus que excede todo entendimento, e que sejamos plenos de Cristo em nossas vidas. Não existe mente vazia. Eu não estou pensando em nada. Não existe isso, irmãos. Não existe. Você sempre está pensando. Satanás está sempre atacando, sempre jogando seus dardos. Sempre. Ele usa o quê? Nossa visão, nosso ouvido, nossa boca, nossas afeições, nosso coração, nossa alma. Por isso que as pessoas vão no psicólogos e psiquiatra e vai e nunca sai daquilo. Pirofone é uma doença da alma. Não estou dizendo que sou contra isso aí, irmãos. Mas preste atenção. Quem trata a alma? Só Cristo. Quando sua vida está sendo encharcada em Cristo, não há lugar para depressão, não há lugar para ansiedade. Um coração vigilante aos irmãos. Quarto, quinto, irmãos, mantenha o foco firme em Cristo e nunca em você. Eu vou fazer aquilo que aquilo me agrada. O foco está em você. A pergunta é: se essa agrada a Cristo? Isso vai trazer um testemunho de Cristo? Isso vai aproximar as pessoas? Isso vai trazer comunhão com as pessoas? Isso vai nos ajudar? Isso daqui vai nos fazer chegar mais perto? E que Cristo seja visto nessa reunião? Aí isso vai colocar você. E você coloca um monte de empecilho. Porque não somos impossíveis, somos nós. Irmãos, não menospreze, não subestime o seu coração, meu Deus. Ele é enganoso. Se Cristo estiver habitando ricamente em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, amados irmãos, é uma desgraça. Mantenha um foco firme em Cristo e nunca de você e em mim. Um olhar inabalável de nossas almas. Deve ser para quê? Esse olhar inabalável das nossas almas deve ser para quê? Para frente. Aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai para frente. Mas agora eu estou numa penúria, estou passando uma dificuldade. Olhe para frente, um dia tudo isso vai acabar. E Jesus, olhe para frente. Segundo, amados irmãos, olhe para cima. Colossenses 3 vai dizer assim: vós já está, pensai, buscai as coisas lá de cima. Onde? Não as coisas terrenas, onde Cristo está sentado. A sua vida está oculta, está guardada em Cristo Jesus. E que Cristo, que é a nossa vida, como mais manifestar. Nós seremos semelhantes a eles. Olhar para frente, para cima. Olhar para fora. E se olhar para dentro de nós, é complicado dizer. Se fica olhando para mim, por você, isso me satisfaz, isso eu gosto, isso eu não gosto. E os outros? Está preocupado com os outros? Está preocupado com o seu marido, se aquilo agrada o seu marido? Não. Está preocupado com os seus filhos? Está preocupado com a sua esposa? Está preocupado com Deus, se aquilo ali traz a glória de Deus, se aquilo ali engrandece o Senhor? Está preocupado com isso? Ou está preocupado com você? Olhe para fora e olhe para diante. Diante. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. A vida de Jesus se resume: eu coloquei o Senhor à minha frente. Salmo 16, só lê lá. Eu tenho sempre Ele à minha frente, nunca atrás. Nós somos assim, nós fazemos coisas e não perguntamos para Deus, deixamos Deus para trás, depois faz uma lambada toda. Mas o que aconteceu? Eu fiz tudo certo. Você não fez certo. Você só pode fazer certo quando Deus está na frente, quando Cristo está na frente, quando o Espírito Santo está na frente, está sob a direção, o governo, a
autoridade e ser guiado por Deus. Nós somos teimosos. Vigie, ser vigilante. Vigia, amados irmãos. Eu e você devemos contemplar a Cristo. E quanto mais nós contemplamos a Cristo, amados irmãos, afaste de nós as nossas fraquezas, afaste de nós as nossas dubiedades. Um dia está assim, um dia está assim, o coração está assim, o coração não, afaste de nós. Tome mais tempo em estudar o coração de Cristo e menos o seu. Quanto mais você estuda o coração de Cristo, você vai ver que o nosso coração é muito diferente dele. E ele vai dizer para mim e para você: filho meu, dá-me o teu coração. É Deus que vai trabalhar no nosso coração, irmãos. E olha que maravilha, ele diz: filho, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Deus quer transformar o nosso coração para que nosso coração se agrade em Deus e satisfaça em Deus e somente nele, nem mais nada. Será que nós estamos, amados irmãos, vigilantes? Sétimo, irmãos, um espírito de oração, de dependência, ouvindo o Espírito Santo de Deus. Um espírito de oração, de dependência de Deus e ouvindo o Espírito Santo de Deus. As 7 igrejas termina lá em Apocalipse, termina dizendo: ouça que o Espírito diz a igreja. Se quer se tratado pela graça de Deus, ouça que o Espírito diz. O Espírito Santo é aquele que pode operar em mim e em você tudo o que Cristo fez, tudo o que Cristo é e tudo o que Cristo quer para a glória dele. Só o Espírito Santo vai fazer isso. Por isso, meus irmãos, é Ele que nos ensina, é Ele que nos faz lembrar, é Ele que dá testemunho. E por isso nós somos testemunhas. Recebereis poder descer sobre vós, sereis testemunhas por causa do Espírito Santo de Deus. Mas também é Ele que nos conduz a toda a verdade. E é Ele que traz a glória para Cristo Jesus. E mais ninguém. É o Espírito Santo que fez tudo isso. Então nós devemos ter uma vida, amados irmãos, de oração, de dependência do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, que o Senhor nos fortaleça, nos encha do seu Espírito. Uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia de Cristo. E uma vida cheia de Cristo são os olhos de Cristo, os ouvidos de Cristo, a boca de Cristo, o coração de Cristo, as afeições de Cristo, as mãos que servem de Cristo, os pés que caminham os caminhos de Cristo. É uma obra do Espírito Santo de Deus que pode operar em nossas vidas. Encha eu e você, amados irmãos, do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, nós temos sido vigilantes. O Satanás tem entrado e saído tranquilo. E muitas vezes ele entra e sai transvestido, sabe do que, irmãos? De anjo de luz. Estou fazendo para Deus. Está fazendo para Deus? Onde está Deus aí? Ele está na frente? É Ele que está dirigindo, conduzindo? É Ele que está falando? Ou é você? Irmãos, nós precisamos vigiar umas coisas. Por isso que você vai ver aquela oração do Salmo 139, maravilhosa oração. Sonda-me, ó Deus, e prova-me. Vê se há em mim, no meu coração, algum caminho mau que há. Me coloca nos caminhos eternos. Como é que Deus coloca? Através do arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. A palavra de Deus me chama
modo, nós irmãos, não temos sempre vigilantes. Não estamos vigiando o nosso coração. Não estamos vigiando nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, nossas mãos, nossos pés. Não estamos contemplando as glórias de Cristo, que é o único que pode afastar os meus ouvidos, a minha boca, as minhas mãos, meus pés e meus olhos dos caminhos que não são de Deus. É contemplando as glórias de Cristo. É olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Que Deus tenha misericórdia de mim e você, irmãos. Vigilância. Vigiar e orar. Programa 3. Vigilante. Um soldado que dorme, mas irmãos, como que chama aquela casinha? Hã? A guarita. Irmãos, o inimigo entra e sai. E sabe que ele entra e sai? Muitas vezes vestido de soldado. Ele é enganador, é mentiroso. É soldado travestido de anjo de luz. E nós estamos dormindo. Ah, irmãos, as coisas de Deus, vigilância. Vigie. Senhor, dá-me um espírito de vigilância, Senhor. Dá-me um espírito de dependência. Dá-me um espírito de arrependimento. Dá-me um espírito, meu Senhor, onde meus olhos, meus ouvidos, minha boca, minhas mãos, meus pés estejam sendo dirigidos pelo sangue do Cordeiro. Amém. E somente por Ele, por nossas vidas. Que Deus seja louvado, irmãos. Que Deus leve você a refletir diante da palavra de Deus. Onde estão os nossos caminhos? Sobre a boca você tem que ler Tiago 3. E você vai ver aonde que tem a sabedoria mundana, diabólica e a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela edifica, consola, exorta, constrói. E a sabedoria do maligno destrói, divide, afasta as pessoas. Que Deus esteja firmando meus passos, seus passos na palavra de Deus, para não pecar. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus.